Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, como sempre agradecendo a espiritualidade amiga, né, aos mentores espirituais meus e de vocês todos, por estarem autorizando este momento aqui entre nós, porque eu estou fazendo o vídeo, vocês estão vendo o vídeo, né? A gente capta a energia um dos outros, por isso vocês estão tão assíduos no meu canal, estão assíduos nos e-mails, né? No WhatsApp, por isso, porque há essa integração também entre os mentores, não só entre nós. E como o acaso não existe, os mentores colocaram vocês para ter acesso ao meu canal e eu ter acesso muitas vezes às vidas de vocês, porque vocês colocam, né, relatam o que estão passando através dos e-mails para mim. E eu não tenho secretária, eu não tenho equipe que trabalhe para mim, eu mesmo vejo os e-mails, todos eles, eu mesmo leio, né, com tranquilidade no momento em que eu possa ler, né, todos terão suas respostas, todos têm suas respostas na verdade. Eu não tenho secretária, como eu acabei de falar, eu mesmo leio os e-mails, eu mesmo respondo por mim mesma, porque eu não gosto de outra pessoa responder, porque eu sei que às vezes o pensamento da outra pessoa não é o meu, e ela pode responder coisas que eu não queira que ela coloque. Portanto, vocês podem ficar tranquilos quando relatam a vida de vocês para mim, porque sou eu mesma quem leio, sou eu mesmo quem analiso, sou eu mesmo que comando todas essas ações no meu canal, nas minhas páginas do Facebook, né? E também nos e-mails e no WhatsApp, ok, pessoal? Então, o que eu tenho recebido aqui, pessoal, é até um caso das pessoas que estão reclamando até do exterior, que elas estavam se sentindo ruins, não me conheciam e conectaram com pessoas que ficam oferecendo o reiki à distância de graça. E quando elas me relataram isso, elas estavam passando mal, porque elas descobriram que a pessoa que estava fazendo era feiticeiro e se sentiram imediatamente muito ruins, né, do campo bioenergético, com esses reiki à distância. Então vocês têm que ver certinho quem é que está fazendo isso com vocês, né? Vocês não procurem pessoas que vocês não conheçam para fazer e mexer no seu campo bioenergético jamais. Mexeu no campo bioenergético, ele pode te destruir completamente, se não souber fazer ou tiver mal intencionado, ok? Então vocês têm que ter cuidado nesse porém aí. E aqui, falando a respeito de uma psicografia que está aí andando pela internet, sobre a questão ainda, né, ainda do ator e tal, que desencarnou, Domingos Montagnier, né? E essa psicografia está sendo atribuída a ele. E aqui até a pergunta né? Uma suposta psicografia que está circulando na internet poderia mesmo ser do ator Domingos Montagnier, falecido há pouco? Olha, pela visão espiritual, não, né? Eu já cansei de falar aqui que, pela visão espiritual, não há tempo hábil ainda para que ele mande uma mensagem para quem quer que seja. Ele não tem ainda, pelo tempo de desencarne, porque ele teria que ser um espírito de extremo desprendimento material, né? E com grande qualidade moral. Então, para fazer uma psicografia tão rápido assim, teria que ser um espírito de extrema capacidade espiritual, né? E desprendimento material, certo? E grande capacidade moral. E não é julgando, mas a gente sabe que pela profissão dele, né? Que ele vivia no meio ali de materialistas, pessoas que só pensam em usufruir do presente, né? Esquecem que vão ter um futuro e que o futuro pode ser muito diferente daquele presente que estão ali vivendo. Eu creio que, normalmente, para 99% dos espíritos que desencarnam, não tem essa capacidade, que eu já expliquei em outros vídeos, né? Com 6 meses de desencarne, é para quem desencarnou, assim, em condições naturais, né? Quem desencarnou em condições de acidente, seja lá ele qual for, é depois de um ano que talvez tenha essa capacidade que vai adquirir, né, no plano espiritual para vir dar uma psicografia. E nisso também é escolhido o médium, é escolhido tudo é escolhido no plano espiritual. Então não é assim qualquer médium também que vai fazer essa psicografia, né? Não é assim.
Por isso que eu falo que as psicografias, eu fico sempre com o pé atrás com as psicografias, né? Principalmente de pessoas conhecidas ou filhos de celebridades, né? Que aparecem aí pela internet, causando, né, um certo sensacionalismo nesses vídeos, o que não é verdade, que isso não acontece, né? Porque o tempo aqui na Terra é diferente do tempo do mundo espiritual, né? É muito diferente. Os anos aqui na Terra, para nós encarnados, eles correspondem a muito menos tempo no plano espiritual. Por exemplo, assim, 8 anos aqui na Terra e no mundo espiritual, passa-se só poucas horas, poucas semanas. Olha só, no máximo pouquíssimas semanas. Então, se 8 anos aqui na Terra são pouquíssimas horas ou pouca semana no mundo espiritual, ele só está com poucas horas de desencarne para o mundo espiritual, compreenderam, pessoal? Ele só está com poucas horas. Então não tem ainda, ele está num processo de turbulência espiritual. Então não tem ainda, nem ele nem ninguém, capacidade de vir colocar uma psicografia muito bem trabalhada, como eu sempre falo, né? Porque quando você olha uma psicografia, você vê que ela é tão elaborada, assim que parece que a pessoa viu o santo da noite para o dia. E todos nós que estudamos a espiritualidade sabemos que não é assim, né? Então, como ele está, pelos mentores que estão nos dizendo que ele só tem poucas horas de desencarne, nesse tempo agora, 1 mês e pouco que ele desencarnou, ele não tem capacidade alguma ainda. Os espíritos amigos, os benfeitores dele, o, o mentor de reencarnação dele, né, é que está tomando conta de tudo, e mesmo assim ele está lá com os xamãs e os guerreiros lá, né, que estão com ele, que ele ainda está lá com eles, e ele já está até começando a gostar. Às vezes ele fica um pouco meio que atribulado, meio que triste de ter largado a vida material, mas aos pouquinhos ele vai se desvinculando disso. Compreende, pessoal? Como eu falei para vocês, eu estou fazendo um trabalho espiritual à parte com ele, ajudando nesse sentido aí, né? É o que nós todos devemos fazer. Nós todos que gostávamos, né? Que vocês que são fãs dele, né? Gostavam do trabalho dele na novela, vão fazendo isso, né? Vão mandando rezar a missa, né? Essas coisas tudo ajuda muito ao espírito que está nesse estado ainda de perturbação pós-desencarne, que diz a espiritualidade que é o momento pior para um espírito é quando há o desencarne. É pior do que o nascer. O nascer também é muito terrível. Ele tem que fazer, o espírito ele tem que ter vontade e fazer força para nascer. Compreende, pessoal? E para desencarnar, quando desencarna, ainda mais assim que ele não estava aguardando por aquilo, né, ele só percebeu na hora, só naquele momento que ele percebeu, né, que a espiritualidade do local estava fazendo aquele desenlace dele, as ondinas, os xamãs e tudo mais. E aí ele percebeu que iria permanecer ali. Aí eles disseram depois, mas aguardaram um pouco, porque até ele se adequar às energias, né? Porque o corpo é o que morreu, o espírito não. Então ele está vendo tudo o que aconteceu, já está aceitando. Às vezes fica um pouco mais nervoso, um pouco mais perplexo, mas está dando para ir. Ok, pessoal? Então o tempo aqui na Terra é um tempo totalmente diferente do tempo do mundo espiritual. Por isso não há como ter uma psicografia de pessoas que desencarnem tão assim rápido e pelo também padrão que foi o tipo de desencarne. Compreende? Então, 8 anos aqui na Terra são algumas horas ou mesmo uma semana no mundo espiritual. Portanto, não há como essa possibilidade, tá, pessoal? A outra pergunta que é muito interessante também que me mandaram foi a respeito desse vídeo que eu coloquei, um vídeo de 11 meses atrás. Um vídeo que eu fiz no ano passado, no final de 2015, né? Eu estou falando do transplante de cabeça que estão programando para 2017. E essa questão aí bioenergética, por causa que eu ensino, eu explico por que não há essa possibilidade de ter uma cabeça transplantada, porque devido à nossa estrutura bioenergética que foi feita só para nós, né, na pré-existência nossa, naquela reunião, né, pré-existencial para o nosso corpo físico, ali não é só para o corpo físico, estão nos vídeos mais para trás, a programação do corpo físico, e eu tenho também o vídeo a programação do corpo espiritual. Como são dados esses fatores, né? São milhares de fatores que nós temos esse corpo aqui, cada um de nós temos esse corpo. São devido a milhares de fatores, né? Nós ganhamos uma bateria que ela vai durar um certo tempo, né? Quando há aquela reunião. Através daquela bateria, ela é pré-programada para nós durarmos um tempo.
aqui na Terra. E quando nós ultrajamos o nosso corpo físico com vícios de toda sorte, drogas, né? Pensamentos ruins, desejos do mal para os outros e tudo mais, nosso padrão vibracional do nosso corpo físico, aquele pré-existente que poderia durar, por exemplo, assim, uns 80 anos, ele cai para menos de 60 anos, né? A nossa vivência aqui na Terra. Mas por causa de quê? Por causa de nós mesmos. Compreende, pessoal? A gente faz aquela bateria riar com mais facilidade. Aquela bateria, vamos dizer assim, como se fosse uma bateria pré-programada, que ela só vai arriar na época realmente que teve aquela reunião, ela se desgasta antecipadamente devido aos nossos próprios padrões psíquicos, mentais, emocionais. Vamos acabando com aquilo tudo e vamos descarregando aquela nossa própria bateria. E temos muitas vezes a mania de culpar os outros. Os outros sempre são os culpados por nós estarmos errados. Nós sempre colocamos, é mais fácil, né? Colocar o erro e a culpa em outras pessoas, quando na verdade, para Deus, o que importa é a intenção. Então, se nós estamos intencionados em nos prejudicar, para Deus nós estamos prejudicando a nós mesmos, né? Estamos fazendo uma espécie de suicídio indireto. Tudo que você sabe que prejudica o seu corpo físico, e você mantém aquilo ali como uma rotina para você, por exemplo, fumo, álcool e outras coisas mais, outras drogas mais pesadas, e você sabendo que aquilo faz mal, você está cometendo um suicídio indireto, que foi o que aconteceu com o André Luiz, né, que ele relata no livro Nosso Lar, e vocês também podem ver pelo filme, né, Nosso Lar, que ele foi taxado no mundo espiritual quando ele desencarnou como um suicida, e ele ficou desesperado, porque ele se achava que não era um suicida. Mas para o mundo espiritual ele era um suicida, e os mentores custaram, né, a encontrá-lo. Foram 8 anos para encontrá-lo lá, e só foi encontrado devido a que ele mantinha, né, algumas consultas gratuitas, que ele era médico, e as pessoas oravam por ele por gratidão, né? E a mãe dele é um espírito que já estava muito mais elevado, e no mundo espiritual mais elevado que ela se encontrava, ela pedia muito por ele. Então era isso que fez com que juntou com as orações das pessoas, né, que gostavam dele, que fez com que ele fosse resgatado do umbral e fosse parar lá dentro de nosso lar. Carregaram ele para lá. A partir dali ele ficou sendo curado de todas aquelas enfermidades que ficaram marcadas naquele perispírito dele, né? Porque aquela úlcera que estourou e tudo mais, a cirrose e tudo mais da bebida, da comida inveterada que ele comia, ele colocava o organismo dele desorganizado na fase da alimentação. E foi uma das causas, né, do desencarne dele. E ele foi parar lá como suicida indireto. E ele ficou sendo tratado. Quem viu o filme Nosso Lar sabe disso, essa cena, né? O mentor tratando ele daquele ferimento com ervas, né? E tudo mais. E ele achando que ele não tinha nada. E quando ele olhou, ficou espantado com aquilo. Como aquilo ficou marcado no perispírito dele, né? Porque, na verdade, o corpo dele já tinha se acabado, né? Lá no cemitério, o corpo físico, mas o corpo espiritual estava ainda com aquelas impressões, né, nocivas de tudo que ele aprontou na Terra. Assim mesmo somos todos nós. Tudo que nós aprontamos aqui na Terra fica marcado no nosso perispírito, né? Às vezes nós já trazemos essas impressões de outras vidas, né? Trazemos essas impressões no perispírito, né? E vimos nessa encarnação resgatar certas anomalias que foram deixadas, que não deu tempo ainda de resgatar em outras vidas, e às vezes resgatamos agora, que precisamos avançar, né? A Terra está em transição planetária, e quem quiser permanecer na futura Terra linda, na Terra prometida, vamos dizer assim, né? Na quinta dimensão maravilhosa que vai ser, temos que progredir espiritualmente, moralmente, né? E fisicamente, emocionalmente, em todos os setores nós temos que progredir. Nós precisamos avançar. Nós não podemos ficar estacionados. Mudarmos nosso padrão energético. Se você pensava mal de alguém, você perdoe ele ou ela, entendeu? Às vezes é difícil. Você acha que você não deve nada a outra pessoa, mas se ela está na sua vida te prejudicando de certa forma, alguma coisa tem sim, né? E eu estou muito feliz porque muitos clientes meus estão conseguindo,
esse feito, né? Se desvincular assim com pensamentos ruins das pessoas que não gostam deles. Né? Eles estão me relatando isso e eu estou muito feliz com isso. Pessoas que não se davam com a sogra, pessoas que não se davam com a nora, pessoas que não se davam com os filhos, né? Estão resgatando esse poder na mente e um dia, né, rapidamente essas pessoas vão se tornar suas amigas. Não importa se eles não estão sendo seus amigos agora. O que importa é você. Para Deus, o que importa é o que você está pensando. Se ele não pensar bem de você ainda, é problema dele ou dela. Faça a sua parte. Compreende, pessoal? Faça a sua parte. E então, é isso, pessoal. Vamos mudando o nosso padrão energético, tá? Vamos mudando nossa forma de pensar, né? Com as pessoas que a gente considera inimigos, as pessoas que a gente considera adversários, tudo mais nós temos que mudar, né? Esse jeito de conviver. Se o outro não quiser a sua amizade, também você não precisa estar com uma amizade tão séria com ele. Basta você não ter raiva, perdoar o que te fez e seguir em frente, tá, pessoal? E então, falando sobre essa questão ainda, daquele vídeo, né, o transplante de cabeça, retornando ao assunto, aqui teve uma pergunta muito interessante que está no comentário desse vídeo aí do transplante de cabeça, que ela me pergunta o seguinte: e sobre gêmeos siameses, né? Um corpo com duas cabeças ou as crianças que nascem com rabos? Esse comentário está aí no vídeo, tá, pessoal? Então, os gêmeos siameses é uma coisa completamente diferente desse assunto aí do transplante de cabeça. Porque os gêmeos siameses, normalmente, ou com duas cabeças e um corpo só, eles são dois espíritos, na verdade, tá, pessoal? Porque o que comanda é a pineal, que é a sede do espírito, é a sede da consciência. Então, pode ter um corpo com duas cabeças. Essas duas cabeças são dois cérebros e são duas mentes, são duas consciências encarnadas, dividindo o mesmo corpo, né? Eles podem ser parecidos, semelhantes ou completamente diferentes. São dois espíritos completamente diferentes, eu digo para você, quando há pessoas siamesas, né? Ou parcial ou total, né? Siamesas total. Tem uns que saem até com duas cabeças e já agarrado pelo pescoço. São dois espíritos que estão ali. Eles devem estar resgatando, de certo, coisas muito terríveis do passado, nos quais eles não se suportaram e viviam só se degladiando, né? E houve a necessidade, pela providência divina, deles nascerem agarrados de forma que eles passem por esse resgate kármico agora, para que ganhem progresso espiritual. Compreende, pessoal? É diferente do transplante de cabeça, como eu expliquei nesse vídeo. Quem quiser ver o vídeo transplante de cabeça, que eu fiz há 11 meses atrás, está aí. Eu puxei ele mais para frente, que de vez em quando tem alguém me perguntando, então eu achei assim mais atraente para que vocês vissem esse tema, tá? Da energia, o que é tirar uma cabeça que foi pré-programada com toda a energia para aquele outro corpo físico, né? Ela se adequar a esse outro corpo físico completamente diferente, as energias, os caminhos, os meridianos, os canais completamente diferentes, e o médico introduzir uma outra cabeça ali. É diferente aqui nesse caso dos gêmeos siameses, que eu estou explicando aqui, são dois espíritos, são duas consciências ali encarnadas no mesmo corpo, tá? E esse outro fato aqui, crianças que nascem com rabos, também isso aí são padrões, né, que vêm de outras vidas, sabe-se lá Deus o que eles fizeram para nascer agora, né, com outro irmão que seria gêmeo dele agarrado nas costas, como eu já vi um documentário de um menino aí fora, não sei se é na América Latina ou é na Ásia, um menino que tem, acho que é na Malásia, se não me engano, me falha a memória, um menino que ele nasceu, né, e teve que, a família muito pobre teve que fazer um tratamento, porque o outro irmãozinho, um feto, nasceu agarrado nas costas dele, e ele carrega aquele feto nas costas dele como se fosse, assim, mal comparando, uma mochila, pessoal. Eu não sei se vocês viram esse documentário, né? Ou foi no Discovery, ou foi alguma coisa assim no History. Ele anda com aquela criança, né, aquele feto, agarrado nas costas dele, né, como se fosse uma mochila. E a família estava procurando como fazer essa cirurgia
para a retirada daquele feto ali, que seria um outro irmão gêmeo dele, que acabou não nascendo, somente ele veio a nascer. Mas nasceu com essa anomalia terrível aí. Ok, pessoal? Então, esse irmão gêmeo também, né? Foi um feto que não nasceu, foi um espírito que possa ter, ele, vamos dizer assim, ele desistiu, né, da reencarnação, ou por algum motivo está sendo a capacidade dos pais e do próprio espírito do menino, né, viver, né, com essa experiência aí de estar com esse outro feto, que é só uma carne aquilo ali, né? Que na verdade ele não é vivo, o espírito não está ali, só é aquela carne no feitio praticamente de uma mochila, como se fosse um animal agarradinho assim nas costas dele. Não sei se vocês viram esse documentário. É interessante até para vocês olharem, né? E também dos gêmeos siameses, que é diferente, neste caso aí, vamos dizer assim, desse transplante de cabeça que eles querem fazer, né? Que para mim é um evento totalmente materialista, que não tem nada a ver com a espiritualidade, não tem nada a ver com conhecimento bioenergético. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê para todos. Que a paz, a saúde e a prosperidade estejam em cada lar. Que os mentores espirituais estejam envolvidos em cada decisão da vida de vocês. E que eles decidam para o melhor. Coloque todos os seus problemas e adversidades na mão da espiritualidade, porque eu tenho certeza que eles estão e farão o possível para o melhor com você. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima.